Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Espero que te encontres bem. O vídeo de hoje creio que seja um bocadinho mais curto do que o comum, mas é um tema bastante pertinente e bastante questionado, que é: qual a diferença entre um tester e um QA? É uma pergunta comum, é uma pergunta frequente, porque se fazem a mesma coisa, qual é que é a diferença entre os dois? Porque existirem nomes diferentes, existirem nomeações diferentes para as funções? Eu vou aproveitar para dar a minha opinião pessoal e aguardo o teu feedback, a tua opinião sobre a mesma. Olá, eu sou a Patrícia Duarte Mateus, sou a criadora da página de Instagram A Que É a Portuguesa e também desta página do YouTube com o mesmo nome, e tenho como objetivo dar luz, esclarecer, explicar algumas das ideias e das incorretas concepções sobre o que é trabalhar na área de teste e qualidade de software, e também trazer e esclarecer algumas temáticas sobre o tema. Convido desde já a subscreveres a página aqui no YouTube e também a seguir-me pelo Instagram, onde semanalmente, regularmente, partilho informações sobre a área de testes e qualidade de software. Ora então, esta é uma pergunta que é frequentemente feita para quem está a entrar na área de teste e qualidade de software, ou quem vê de fora e vê muitos nomes e gosta de perceber um bocadinho mais sobre o que é que se passa, que é: qual é que é então a diferença entre um tester e um QA? Não fazem os dois a mesma coisa? Não deveria existir apenas um nome? E a resposta é não. Não deveria existir apenas um nome. Se calhar em tempos idos em que as tecnologias não estavam tão desenvolvidas, em que não existia tanto conhecimento, em que não existia tanta abertura e tantas valências, talvez existir apenas um nome fizesse sentido, daí sermos inicialmente conhecidos como os testers, os testadores, as pessoas que testam software, e era apenas isso que faziam. Testavam softwares, reportavam problemas, retestavam os problemas que tinham sido reportados e pouco mais que isso. Não existia um envolvimento e uma participação das pessoas que trabalhavam na área de testes em mais áreas do ciclo de desenvolvimento de software. É certo que antigamente também não existiam muitas metodologias de implementação e desenvolvimento de software. A principal e a única aplicada na altura era o waterfall. Portanto, os QAs, na altura os testers, eram apenas chamados no final dessa estrutura, desse waterfall. Portanto, eles só tinham apenas que executar os testes. Criavam planos de teste, criavam dados de teste e apenas executavam. Portanto, nada tinham a ver com análise de requisitos, desenvolvimento e brainstorming sobre as novas funcionalidades, brainstorming sobre os requisitos, sobre as componentes do UI, etc, etc, etc. E eis que surgem outras metodologias, surgem mais conhecimentos e começa-se a abrir uma porta e novas valências e outras necessidades que os testers tiveram que agregar e tiveram que aprender e tiveram que se munir com. Portanto, o tester que de antes só executava testes, reportava problemas, retestava os problemas, criava planos de teste, começou a sentir necessidade de perceber mais do que isso, entrar mais em contacto com o software, entrar mais em contacto com a equipa com que trabalhava, e migramos assim de ser meros testers, meros testadores, para Quality Assurance, portanto, asseguradores de qualidade, se assim o posso traduzir quase que à letra. E o que estes asseguradores de qualidade então trouxeram de mais? Não só uma visão mais abrangente de todo o desenvolvimento de software, como também uma visão maior sobre o que eram os produtos, os softwares, que interações poderiam ter, que mais-valias é que poderiam trazer, que outros pontos de vista, que outras perspectivas, que outras formas de pensar diferentes poderiam trazer mais cedo durante o ciclo de desenvolvimento, que não só na parte de executar testes.
E então passámos a ter os testers, porque continuam a existir os testers, mas tivemos aqui um upgrade, um incremento, um plus nas funções e passámos a ter então os QAs. Hoje em dia, claro que todos somos QAs, já são poucas as pessoas que são apenas e só testers, não só porque a nível de desenvolvimento pessoal e profissional, ser só tester acaba por ser um bocadinho redutor, porque não nos permite ter contacto com tantas outras coisas, se bem que os testers hoje em dia também são obrigados a saber um bocadinho mais do que apenas executar testes, mas se calhar não têm tantos conhecimentos técnicos, tantos conhecimentos tecnológicos, não aprendem sobre frameworks diferentes, sobre tecnologias diferentes, acabam por passar a sua carreira profissional, a sua vida profissional mais fechados apenas num produto, não migram tanto de produtos, de projetos, de softwares e isso acaba por afunilar os seus conhecimentos e torná-los exímios naquilo que fazem, naquele software, naquele produto, naquela equipa, mas fecha-lhes as fontes de conhecimento, as fontes de crescimento, cria-lhes barreiras a que possam evoluir. E então surgem os QAs, como estava a dizer. E os QAs, entretanto, não são só QAs que sabem de tecnologia, que são integrados mais cedo nos processos e nos ciclos de desenvolvimento de software, que falam com os POs, que são o braço direito dos POs ou dos BAs, que participam nas reuniões de brainstorming, que participam nas reuniões de análise de requisitos e etc, etc, etc. Os QAs começaram a ter também uma upgrade em si. Existem QAs de automação, existem QAs de usabilidade, existem QAs de testing, existem QAs de gaming, existem QAs de uma série de outras áreas. Isto também foi impulsionado, claro, pela certificação. Essa é outra nota. Muitos dos testers não têm certificações, não têm conhecimentos para além da parte base, enquanto os QAs quase se sentem impelidos de eu quero aprender mais, eu quero saber mais, porque o saber não ocupa lugar, que é uma grande máxima que eu tenho, e mesmo que nós possamos não utilizar o conhecimento para aquilo que nós estamos a fazer no momento, para o produto em que nós estamos, o projeto, a equipa, etc., saber sobre qualquer coisa extra é sempre bom, não só para nós pessoalmente, como para nós profissionalmente e para a nossa melhoria e evolução de carreira. E então daí, lá está, surgem os QAs, que são pessoas que têm um maior conhecimento de diferentes formas de trabalhar, diferentes equipas, diferentes projetos, são muito mais maleáveis, são muito mais adaptáveis às condições, aos requisitos, às exigências do mercado de trabalho, são muito mais elásticos, portanto não trabalham só quando o produto, quando o software, quando a funcionalidade, quando a correção do bug surge, mas trabalham logo desde o início, quando ainda existe a análise de requisitos, existe uma maior abertura e uma maior adesão e uma maior enriquecimento de todo o produto quando os Product Owners, quando os Team Leaders, quando os Scrum Masters, quando os Developers chamam os QAs para discutir aquilo que está a ser implementado ou aquilo que vai ser implementado, para trocar algumas ideias, para debater aqui algumas temáticas que certo que os QAs terão uma visão diferente, porque lá está, são expostos e vêm expostos de outras realidades, de outras formas de trabalhar, de outras formas de pensar, olham de forma mais criativa para alguns projetos, para alguns problemas, para algumas pedras pelo caminho, e então é essa a valência dos QAs, é essa a diferença. Nós somos um extra, claro que nós executamos testes, obviamente que nós executamos testes, nós temos que saber executar, criar planos de teste, executar os testes, reportar bugs, criar relatórios, etc, 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 mas temos um outro conhecimento. Portanto, existem também os software QAs e existem os QAs engineers, que os QAs engineers acabam por
quase que ser uma diferença, não é uma diferença, mas é uma diferenciação para aqueles que sabem de automação e aqueles que não sabem de automação ou qualquer tecnologia relativa à parte de automação ou mais técnica barra linguagem de programação. É também essa nota que deixo, mas nada implica que, por não ser QA Engineer, que não saiba alguma coisa sobre automação, alguma framework, alguma ferramenta. Lá está, isto depende um bocadinho depois das empresas, dos nomes que dão, das necessidades que têm em termos de job descriptions ou de como nomear e como diferenciar as diferentes áreas, os diferentes QAs que têm nas suas equipas e nos seus projetos. Portanto, acaba por ser um pouco mais a parte da nomenclatura do que efetivamente a diferença de conhecimento que têm em si. Mas, de forma geral, esta é a diferença, na minha opinião, dos anos de experiência que tenho entre um tester e um QA. Gostava também de saber a tua opinião, portanto aguardo os teus comentários aqui em baixo no vídeo ou no Instagram, na página de Instagram A QA Portuguesa. Espero que tenhas gostado desta minha opinião. Não sei se concordas, não sei se discordas, deixa-me saber que gosto sempre de aprender com as vossas opiniões e com as vossas formas de ver, analisar, pensar sobre estas temáticas. Obrigada e vemo-nos no próximo vídeo.